convite. Eu vou falar um pouquinho sobre política fiscal em país emergente, tá? Eu não vou entrar em discussões sobre o orçamento público em si, não é esse o ponto, né? Aqui, política fiscal, a gente está pensando em políticas de gasto ou de tributação, né? Pode ser política de transferência também, mas aqui não é uma discussão de orçamento público, com o que os agentes na economia estão brigando para ver quem que vai comer um pedaço do bolo. Não é essa a discussão. Aqui a discussão é se a gente pode usar a política fiscal para estimular a economia, se a gente é um país emergente, quais restrições que a gente se defronta e por que a gente é um tanto diferente a gente tem tão mais restrições do que os países ricos. Então, vocês podem ter ouvido falar aí sobre os pacotes fiscais que estão vindo da Europa e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, um pacote gigantesco, né? As pessoas estão com medo de esse pacote trazer inflação no futuro, né? Por quê? Porque política fiscal expansionista é uma política de estímulo de demanda, né? Então, a gente está aqui olhando para esse tipo de discussão, só que limitada a país emergente. E o ponto todo se o país emergente não tem um espaço fiscal, como é o nosso caso no Brasil, eu vou mostrar um pouquinho de dado disso lá no final, a gente não tem como fazer esse tipo de política, e especialmente da magnitude que se está vendo aí em países ricos. Tá? Só para ir já direto ao ponto, minha recomendação, se eu fosse aqui, se eu estivesse sendo ouvido por policymakers, não faça política fiscal expansionista, procure outras e tente surfar o máximo possível na política fiscal que vai vir dos outros países, porque tem um efeito de transbordamento. Então, a política fiscal, eu vou mostrar que para países emergentes isso também vale, você tende a exportar um pouco do efeito multiplicador da política fiscal. Então, a melhor estratégia para um país emergente talvez seja, ao invés de tentar estimular a economia, aproveitar o estímulo que vai vir de outros países. Ok, então vamos discutir um pouquinho de política fiscal em países emergentes. Primeira questão, empiricamente, tá? A política fiscal é eficaz? E se ela é eficaz em crise? Para dizer se sim ou se não, o que a gente faz? Usa econometria. Então, vou lá, pego os dados, crio uma estratégia de desenho, uma estratégia de identificação, simulo choques e vejo, choque fiscal, e vejo qual é a resposta do PIB. Dado que eu tenho a resposta do PIB, eu posso também estar interessado na resposta do consumo, na resposta do investimento, mas preferencialmente as pessoas olham para o PIB, porque a gente quer saber o efeito agregado, e aí você vê se o impacto do choque fiscal, se ele foi maior do que 1. Porque, como a gente está olhando o PIB, se foi 1, significa que o governo gastou R$1 e a economia respondeu com esse mesmo R$1. Quer dizer, você não teve estímulo do setor privado. Então, não foi uma política eficaz. Se foi menor do que 1, então você teve uma substituição. O governo expulsa, o crowding out. Ele expulsa uma parte do setor privado e ocupa um lugar, um pedaço maior da economia. Então, para ela ser eficaz, esse número que eu estou dando, o chamado multiplicador, ele tem que ser maior do que 1. Tá? Então, a pergunta no mundo real, sem você ficar pensando muito em teoria, empiricamente, o multiplicador fiscal estimado é maior do que 1? E a resposta é que o choque fiscal, o choque do governo, ele tende a ser não linear. Evidência de país avançado aqui, o país rico, enfim, desenvolvido, qual a terminologia que você preferir. Eu coloquei aqui economia avançada porque é assim que a literatura chama. Durante crise, em situações como agora, que você está com uma oferta e uma demanda muito baixas, se o governo faz uma política expansionista, expandindo o gasto público, você tende a ter o tal do efeito crowding in. Então, o efeito de expulsão é o crowding out. O crowding in é como se fosse uma ideia de complementariedade. Então, o governo gasta, o setor privado responde gastando também. E aí, nessas situações,
nas crises, você tende a enxergar, isso aqui é toda literatura, aqui tem vários trabalhos razoavelmente recentes, né, relativamente recentes, evidência de países ricos, maioria aqui país rico, tá? Então, nas recessões ou nas crises, quando os países ricos fazem política expansionista, você tende a enxergar um multiplicador que pode ser até de 1,5. Então, para cada R$1 que o governo gasta, o setor privado gasta 50 centavos. Excelente. Então, para eles, numa recessão, fazer política expansionista de gasto é uma alternativa super boa. Mas e quando você não está em recessão, momentos normais? Aí o multiplicador não é maior do que 1, ele tende a ser um pouco menor do que 1. Então, o que é a lição? O que você tira de país rico? Em recessões, uma grande alternativa que o país rico tem é fazer política fiscal expansionista. Outra alternativa seria fazer política monetária expansionista. Só que quem foi meu aluno viu isso, né? Quando você está com a taxa de juros muito perto de zero, a política monetária tende a ser ineficiente, porque o Banco Central não consegue abaixar mais a taxa de juros, ela tem um limite inferior. E é o que está acontecendo no mundo hoje. As taxas de juros no mundo inteiro estão muito perto de zero ou zero. Inclusive, tem lugares que tá com taxa de juros negativa, né? Ou teve, já saiu, enfim. Então, não tem como você estimular a demanda fazendo o estímulo monetário. Você tem outras formas, né? Tem as maneiras não convencionais, as políticas monetárias não convencionais, mas, enfim, elas não são uma panaceia, não é com isso que você vai conseguir sozinho, né, fazer a economia responder rapidamente. Então, faz muito sentido nos países ricos, em situações de crise, tentar estimular a economia através de uma política de aumento de gastos. Então, isso que está escrito aqui. Qual o principal aqui, já que a gente está falando aqui na ideia de tentar estimular alunos ou alunas a estudar isso, a principal ferramenta de análise aqui são trabalhos empíricos, né? São modelos VAR, modelo autorregressivo, vetorial, time series, né? Tem outras ferramentas também, tem local projection, que é uma metodologia mais recente, que inclusive alguns trabalhos aqui usam, mas são similares, são análogos aos modelos autorregressivos. Então, você pega a time series, simula um choque de política fiscal e vê qual que foi a resposta do PIB. Aí você calcula o multiplicador, se ele deu maior do que 1, legal, então você tem uma indicação empírica de que a política fiscal ela é capaz de gerar, né, proveito, né, de ser proveitosa, ela se paga, vamos dizer assim. Caso contrário, não faz sentido. Então, a ferramenta usada aqui é modelo VAR. Legal? Aí a questão importante, isso aqui é tudo dado de país rico ou economia avançada. Questão importante, eu sou um policymaker aqui no Brasil ou em qualquer economia emergente. Eu devo usar essa evidência empírica para nortear a política macroeconômica aqui? Resposta, aí isso aqui, grande parte do que eu vou apresentar aqui, de gráfico, é coisa que está num paper que eu trabalhei com os professores aqui de Ribeirão Preto, da USP, e a gente publicou no ano passado. Então, assim, desculpa, eu estou meio que vendendo meu peixe aqui, mas não é a intenção, que tem pouca literatura para países emergentes, tá? Não é que eu estou tentando fazer minha autopromoção aqui, não. Mas, enfim, a pergunta é, se eu sou um policymaker, eu devo usar essa evidência aí de que, em crise, a política fiscal pode ser uma frutífera, uma solução frutífera para a crise? A resposta é, cuidado, cautela. Por quê? Primeiro, eu vou oferecer aqui para vocês, né, um pouquinho de a evidência de que as coisas aqui são diferentes do que nos países ricos. Então, quando você vai olhar para os dados, você quer ver o comportamento dos ciclos de negócio, né, os desvios das variáveis macroeconômicas com relação às suas tendências, as coisas em países emergentes, né, aqui países emergentes e a economia avançada, elas tendem a ser bastante diferentes das economias avançadas. Então, primeiro saborzinho de que a coisa aqui é diferente os dados aqui são muito mais voláteis. Então, você tem muito mais volatilidade
macroeconômica, não estou falando de volatilidade no mercado financeiro, estou falando que o PIB, consumo, investimento, aqui, ele oscila muito mais do que aqui, não, né, em geral, em países emergentes, o Brasil em particular, mas de modo geral, a economia emergente é muito mais volátil, macroeconomicamente falando, do que país rico, e existe uma ligação direta entre volatilidade e incerteza. Então, pelo fato de aqui a gente observar no dado muito mais volatilidade, será que a gente observa também incerteza macroeconômica? Se a incerteza macroeconômica aqui é maior, então fazer política expansionista pode ser no mínimo arriscado, porque é difícil prever o efeito da política expansionista. Tá? Incerteza significa que você erra mais a previsão do futuro. Você sabe menos sobre o futuro. Então, as pessoas, ao ver uma política expansionista que pode não vir acompanhada, né, de um plano de futuro, né, de pagamento desse excesso de despesa, pode ser que isso leve a um aumento de incerteza, e aí a resposta do setor privado não vai ser, né, de uma complementariedade, potencialmente vai ser aquela história do crowding out. Ok? Outra evidência de que a coisa aqui é diferente do que nos países ricos é que a volatilidade do consumo aqui é maior do que a volatilidade do PIB. E isso, se você parar um pouquinho para pensar, está dizendo que as pessoas aqui elas mudam mais o padrão de consumo do que quando a renda deles muda. Né? Então a renda muda, você muda mais do que proporcionalmente seu padrão de consumo. Isso é estranho. Em economia, a gente diz que a suavização de consumo, quer dizer, você tentar manter o seu padrão de consumo, induziria a volatilidade do consumo ser menor do que a volatilidade do PIB. Então, quer dizer que você consegue suavizar choque de renda. Em país emergente, a volatilidade do consumo é de 20% a 30% maior do que a volatilidade do PIB. Quer dizer que aqui a gente não consegue suavizar consumo. Em país rico, consegue. Como que você suaviza consumo? Vai no banco e toma empréstimo. Quando você tem poupança, você empresta para alguém. Quando você não tem, você tem que pedir emprestado. Aqui o empréstimo custa muito caro, então se por alguma razão a renda oscilar, o seu consumo tende a oscilar mais do que a sua renda. Isso já está nos dizendo que, peraí, a macroeconomia aqui não é a mesma macroeconomia que tem lá nos países ricos, onde essas evidências aqui são válidas. Então, o primeiro ponto aqui que eu estou dizendo, a gente tem que ter cautela, é no sentido de que, se a gente quer entender política fiscal, a gente tem que usar a economia emergente, não país rico, porque as características macroeconômicas aqui são muito diferentes das características macroeconômicas lá. Mas, em particular, as características macroeconômicas das variáveis fiscais, em particular o gasto do governo, elas são diferentes daquelas observadas nos países ricos. O país rico, tipicamente, tem política anticíclica. E país emergente, como é o caso do Brasil, nem todos, muitos mudaram, né, como diz a literatura, os países emergentes estão se graduando, o Brasil ainda não. O que acontece aqui? A correlação entre o ciclo das variáveis fiscais e o ciclo econômico é positiva. Então a gente diz que aqui a política é anticíclica. Cresce o PIB, cresce o gasto. Tem que ser o contrário. Quer dizer, aqui, desculpa, aqui está escrito errado. É pró-cíclica em país... Não, lá está certo, eu que li errado. Ela é pró-cíclica em país emergente e anticíclica em país rico. Então a correlação do gasto, do ciclo do gasto do governo com ciclo do PIB em país rico é negativa, e aqui é positiva. Então, esse conjunto de evidências, de novo, eles estão sugerindo, espera aí que a coisa, calma aí, que a coisa aqui pode não ser igual lá, tá? E a evidência empírica, sem considerar essa coisa de crise versus não crise, quer dizer, olhando a média ao longo do tempo, sugere que, de fato, aqui a coisa é bem diferente. As estimações pontuais, né, de novo, sem condicionar em eventos de crise ou não, as estimações pontuais em países emergentes tendem a ser 50% menores, ou ao contrário, né, vou ver o que está
Vou falar o que está escrito aqui para não confundir vocês. Então, em país rico, ela é 50% maior do que em país emergente ou em desenvolvimento. Então, se lá eu tenho alguma coisa perto de 1, aqui eu tenho alguma coisa perto de meio de multiplicador. Se lá eu tenho alguma coisa perto de 1,5, na crise, eu deveria esperar alguma coisa perto de 0,75 aqui na crise. A minha evidência empírica, que eu vou lá daqui a pouquinho mostrar para vocês, diz que na crise não é 50%. A diferença fica gigantesca. Na verdade, ela fica infinita, porque aqui o multiplicador vai para 0. Mas aí eu vou mostrar a evidência para vocês daqui a pouquinho. Bom, pergunta, por que a gente deveria esperar, em momento de crise, né, o multiplicador do gasto do governo ser menor do que em momentos que a economia está bem? O que teoricamente nos sugere que a gente deveria investigar esse problema? Bom, aí a maioria das sugestões que vem de teoria, né, tudo isso aqui tem teoria para sugerir esses canais aqui, tá? Então aqui cada um desses bullets aqui, né, desses pontos, esses quadradinhos, são um potencial canal, representa um potencial canal de transmissão de política fiscal, e cada um deles tem a sua teoria por trás. Então, um primeiro é o que diz que o governo, para financiar seu gasto, ele vai precisar de se endividar. E se esse endividamento adicional vier com um aumento do custo do financiamento, então você vai ter um aumento da taxa de juros, e aí o que vai acontecer? O aumento da taxa de juros deixa o consumo presente mais caro, né? Então, para quem é poupador, aumenta a taxa de juros da economia, você vai querer postergar o consumo, porque você vai ter mais consumo no futuro do que você teria se você gastasse hoje, né? A taxa de juro alta é bom para quem é poupador. E para o investimento, você aumentou o custo de oportunidade do título público, né? Então, o potencial investidor, ele vai olhar para o investimento e falar, opa, aumentou a taxa de juros do título, ao invés de eu investir em um capital físico, eu vou comprar um título público. Portanto, se a expansão fiscal implicar um aumento de juros, você vai ter, obviamente, um efeito, um potencial de multiplicação do gasto público menor numa crise do que num momento de não crise. Ok? Então, o primeiro canal é o canal dos juros, via custo do endividamento. O outro canal é que, provavelmente, esse daqui é o que mais afeta o Brasil hoje, né? Quando você tem aqui o que a gente chama de posição fiscal fraca, né? Então, você tem pouco espaço fiscal, e quando você tem pouco espaço fiscal, no caso do Brasil a gente não tem nenhum, né? Você tem um aumento do risco de inadimplência do governo. Então, se o governo está se defrontando com um aumento de risco, de calote na sua dívida pública, isso vai induzir um aumento de incerteza, e o aumento da incerteza cria um canal, abre espaço para um canal adicional de transmissão de choque fiscal, que aqui, desculpa, aqui eu vou fazer uma ressalva aqui antes, tá? Eu peguei esses slides, eles estavam em inglês, eu traduzi para português, só que ao invés de eu traduzir um a um, eu estava sem pressa, eu joguei no Google Translator, então algumas coisas provavelmente estão erradas. Eu acabei de ver uma aqui que está errada. Não é poupança preventiva aqui, é poupança precaucionária. Então, se o governo está sob um risco de calote muito grande da sua dívida, isso vai induzir um aumento da incerteza macroeconômica, e quando você tem muita incerteza macroeconômica, você tem uma tendência das pessoas agirem precaucionariamente. Então pensa aqui no investidor. Se ele está pensando que o governo vai dar calote, a melhor coisa que ele faz é não investir. Por quê? Porque se a economia quebrar, o investidor provavelmente não vai conseguir reaver o seu investimento. Pensa no consumidor, a mesma coisa. O consumidor tá pensando em antecipar algum consumo que ele só teria no futuro. Então ele vai comprar alguma coisa. Se ele está pensando que vai ter uma crise econômica, ele vai perder o emprego, ele antecipa que ele não vai conseguir pagar aquele consumo que ele antecipou. Portanto, a melhor coisa que ele faz é agir como os economistas chamam, né? Ter um comportamento esperar para ver, que as pessoas, né, os agentes econômicos, tendem a esperar a incerteza se materializar. Então, você está incerto sobre alguma coisa, você tende a
a não tomar decisões que envolvam transações intertemporais, como são decisões de consumo e investimento, porque você está incerto sobre o amanhã, então você tende a esperar para ver. A hora que a incerteza se realiza, se materializa, aí você decide se você vai consumir, se você vai investir. Enquanto isso, você fica esperando para ver. Este canal aqui, provavelmente, depois eu vou mostrar um gráfico e aí eu volto nisso, provavelmente ele explica alguma parte, né, de por que ali na época do impeachment, né, você teve uma resposta negativa do investimento e do consumo. Se você for olhar para dados de endividamento das famílias, você vai ver que as famílias estavam se desendividando, então elas estavam diminuindo sua dívida, mas isso não estava vindo com um aumento de consumo, ou seja, as pessoas estavam incertas sobre o que ia ser do futuro, e aí elas estavam meio que guardando dinheiro, né, sobre aquele ambiente incerto que vinha ali. Né. E o outro canal que pode levar a multiplicadora a ser menor em crise é o tal do canal ricardiano. Aqui a história da equivalência ricardiana, para quem não lembra, né? Equivalência ricardiana, ela postula que se o governo fizer uma política expansionista, o consumidor racional ele antecipa que no futuro ele vai ter ou uma dívida maior ou uma tributação maior, e a melhor resposta para ele nessa situação é reduzir o consumo. Então você tem uma substituição entre consumo do governo por consumo, o agente troca o consumo que o governo gastou por queda no consumo dele, e aí ele aumenta a poupança dele, porque ele antecipa que ele vai precisar pagar essa despesa fiscal no futuro. E o ponto aqui é o seguinte: em situações em que a economia está sob crise e potencialmente com espaço fiscal pequeno, este canal ele tende a ser mais importante, porque as pessoas entendem que o governo não vai ter dinheiro para pagar a dívida, então ele vai precisar aumentar imposto. Ou o risco de dívida, o risco de calote vai aumentar. Se a gente separar esses dois riscos, um desses riscos que sobrar vai ser o que a literatura chama de canal ricardiano. Tá? Então aqui, nenhum desses canais eles são fáceis de serem acessados. A única coisa que é fácil de ser acessada aqui é a implicação deles. Todos eles implicam que em crise a gente enxergaria um multiplicador fiscal menor do que em situações que a economia não está em crise. Então esses canais potencialmente eles não estão agindo, não estão vigentes em países ricos. Só que nada garante que em país emergente, em particular países que estão sob muita tensão fiscal, nada garante que esses canais não vão estar vigentes. Tá? Meu ponto é, sim, eles estão bem vigentes em países emergentes, em particular o Brasil. Porém, tem situações, né, que talvez aí aqui a gente consiga entender por que país rico, a política fiscal ela é mais eficaz em crise do que fora da crise. Então você tem situações em que acontece o contrário. Na recessão, o multiplicador tende a ser mais alto do que em momentos normais. Quais são essas situações? Primeiro eu vou pegar esse último bullet aqui, que é a baixa capacidade de utilização. Quer dizer, se as firmas estão com muita ociosidade e o governo faz uma política expansionista, ele começa a demandar muito a produção da economia, as firmas vão contratar, você contrata mais trabalhador, paga mais salário, isso vira novos gastos do setor privado, portanto você vai ter um multiplicador bem grande, maior do que um. Um outro canal é o canal que tem a ver com agentes que são restritos ao crédito. Então tem uma fração de pessoas que não tem acesso ao crédito, né? E se o governo gastar mais e esse gasto virar maior renda na economia, esses agentes estão restritos ao crédito, como eles não conseguiram tomar empréstimo para manter o seu padrão de consumo, se sobe a renda da economia, as pessoas vão ter acesso a uma renda adicional. Então essa fração de agente que está restrita ao crédito vai levar o multiplicador do gasto a ser um pouco maior do que ele seria numa situação em que você tem maior acesso ao crédito. Então a ideia aqui é, em momento de crise, você vai ter mais pessoas restritas ao crédito, né? O crédito tende a diminuir em recessões, então você vai ter mais pessoas restritas ao crédito. Se o governo fizer política expansionista,
Isso tende a agir como um canal de compensação para esses agentes restritos ao crédito, porque se eles não vão ter crédito, eles vão ter uma renda adicional, via, né, esse incremento de produção que viria do setor privado. Mas entendam que esses canais, esses dois canais que estão aqui, eles não estão levando em consideração efeitos de economia aberta. Então aqui, tudo que o governo está gastando está ficando restrito àquela economia. Como eu vou mostrar para vocês, o país emergente, quando ele gasta, grande parte do estímulo fiscal vai para outros países. Então a gente está exportando política fiscal. País rico também, mas eu não tenho esse dado aqui, mas eu atesto para vocês que em país rico esse efeito é menor. Em país emergente, ele é, em termos de proporção de PIB, né, ele é bem maior do que em país rico. Ok? Então vamos ver. Aqui são gráficos que eu tirei lá do paper que eu falei, que eu publiquei com os colegas meus, né? Então vamos ver efeito de choque fiscal em países emergentes. Não, primeiro eu tenho uns gráficos aqui, que são gráficos de crise versus bons momentos, né, momentos normais em países emergentes. Eu não vou perder muito tempo aqui, porque senão eu vou estourar o tempo. Deixa eu só ver se tem algum que é interessante. Esse aqui, por exemplo, já é um gráfico interessante para mostrar para vocês. Aqui em preto, a gente tem o PIB, que seria o PIB livre da tendência, né? Então aqui a gente tem as variações do PIB no curto prazo, os ciclos do PIB, desculpa, de curto prazo, tá? Então ele tá normalizado para que a média dele seja 1, né? Então o que está acima de 1, você está em períodos em que a economia está crescendo, se está abaixo de 1, a economia não está crescendo ou ela está em recessão, tá? Esses pontos em cinza aqui, no fundo, eles são situações em que o modelo que a gente usou catalogou como crise em países emergentes. Este dado em preto aqui é o PIB médio dos países emergentes que a gente tem na amostra. Esse paper, eu acho que a gente tem 17 países emergentes, tá? E o que tem em azul aqui? Em azul a gente tem o crescimento mundial. Qual que é o ponto aqui? Em alguns momentos de recessão, vou pegar em particular esse aqui, né, que é a crise global ali, em 2008, 2009, quando a economia emergente está caindo muito, os países ricos potencialmente também caem muito. O que quer dizer que a demanda externa por bens internos para países emergentes está fraca, né? Então, potencialmente aqui você teria um canal de estímulo, né, aberto, uma abertura para países emergentes estimular a sua própria economia, porque potencialmente os outros países não se aproveitariam tanto da política expansionista aqui. Só que quando você vai olhar, eu vou pegar, cadê? Bem o gráfico, não, tá aqui. Quando você vai olhar, não, tá aqui, gente, desculpa, achei. Quando você vai olhar para uma medida de custo de endividamento para país emergente, que é o EMB, né? O EMB eu vou falar dele já. O EMB é uma medida de risco de países emergentes, né? Mas ele mede quanto que o mercado internacional de crédito está cobrando a mais. Ele é uma medida de spread entre um título livre de risco, que seria o americano, e um título daquele país emergente. E o ponto é, se você olhar aqui, ó, todos os pontos cinzas, né, esse EMB aqui, ele vai estar alto quase sempre, né? Você tem essas áreas cinzas, esse EMB, ele tá, se você pegar aqui a média dele, ele está sempre lá muito alto. O que quer dizer que recessão em país emergente tipicamente vem com acoplado, né, de um custo de tomada de empréstimo alto. Então, a não ser que a recessão seja idiosincrática, então só o Brasil teve recessão, o resto do mundo não, né? Tipicamente, as recessões elas vão ser custosas para serem financiadas para país emergente, a não ser que ele direcione, né, a dívida só para tomador doméstico, e o tomador doméstico, por alguma razão, aceite comprar dívida pública sem cobrar muito caro, o que não é verossímil, né? Você não vê isso no mundo. O que você vê no mundo é que o emprestador, né, o financiador de dívida pública, ele cobra
o mesmo que o resto do mundo está cobrando. Então, se está caro tomar empréstimo no resto do mundo, vai ficar caro dentro do país, para o país tomar empréstimo. Ou seja, aqui a gente já tem uma indicação contrária àquela outra que eu tinha falado, de que potencialmente, em situação de crise para país emergente, ele vai se defrontar com um custo de endividamento muito mais alto do que em situações normais. Então pega aqui, por exemplo, nessa época aqui, que está em branco, né? Você vê que o custo do endividamento estava caindo. Ele começou a subir porque a crise começou aqui já na queda, né? Um pouquinho antes. Aqui o meu modelo ele catalogou crise um pouco depois, mas já ela começa aqui, né? Um pouquinho antes, né? Então, aqui o modelo captou um lag aqui, tá? Mas o ponto é, você vê que o custo está subindo sempre quando o mundo está entrando em crise, em particular um país emergente. E aí essas outras coisas eu vou pular. Vamos lá. Então vamos para os resultados. Né? Quais são os impactos médios, né, olhando para um painel de países emergentes, de um choque de política fiscal em país emergente? Então aqui a gente tem as chamadas funções de resposta a impulso. Alunos meus que fizeram macro viram isso, então esses eu sei que eles vão entender. Quem não viu isso é simples. Né? Então a gente tem um instante zero aqui onde houve um choque, em particular aqui eu estou olhando para o choque do gasto, e aí depois, neste gráfico aqui, o que a gente tem é como esse choque foi propagado ao longo do tempo. Então ele teve um choque aqui de uma certa magnitude, e ao longo do tempo ele foi se dissipando até que ele voltou para zero, que indica que o gasto do governo voltou para o seu patamar inicial. Tá? Então zero aqui significa retorno ao equilíbrio inicial. Por que eu tenho um gráfico em vermelho e um gráfico em azul? Né? Porque a gente tem essas duas trajetórias, uma em vermelho e uma em azul. Em vermelho, são situações de crise. Então, voltando aqui nesse gráfico, são esses pontos aqui em que o PIB estava abaixo de 1, quanto abaixo o meu modelo que diz. Tá? Porque está em 1 não necessariamente é crise. Então, eu estimo situações em que a economia mudou para o regime de crise, né? Aí o valor exato aqui para a gente não acrescenta em nada, mas o ponto é, em um certo momento a economia entra em crise, o modelo diz isso, e aí eu pego essas situações e dou o choque de gasto em um caso, quando a economia está em crise, e um outro choque quando ela não está em crise. Então, em vermelho, a gente tem a resposta nas crises, em azul, quando não está em crise. Então, aqui a gente tem o do gasto do governo e aqui a gente tem o do PIB. Então, no momento normal, né, quando a economia está bem, o governo aumenta seu gasto, ele dá um choque que não foi antecipado pelos agentes da economia. No momento que a economia está bem, o PIB aumenta. Então, você está vendo aqui que ele está acima de zero, e o intervalo de confiança, que é essa área que está desenhada aqui em azul, mais claro, né, ela está fora do zero. Então, se não inclui o zero, quer dizer que ele é estatisticamente diferente de zero. Tá? O que quer dizer que o setor privado parece que está respondendo, pelo menos um pouco, né? Lembra daquela história que o multiplicador tem que ser maior do que 1? Então, aparentemente o PIB está sendo responsivo. Então vamos olhar para o setor privado. O consumo das famílias ele está positivo, diferente de zero também, né? Veja que aqui o intervalo de confiança está um pouquinho acima, ele começa um pouquinho acima do zero, então ele é significante. Só que aí quando você vai olhar para o investimento, aí o zero está dentro do intervalo de confiança, então o governo não estimulou o investimento no momento em que a economia estava na sua situação normal. Mas e na crise, que é o que nos interessa, que a gente quer saber se o governo ele é capaz de estimular o setor privado. Bom, aí o PIB teve uma resposta que não é diferente de zero. Se você for olhar para o consumo, ele teve uma resposta negativa. Isso aqui indica que teve um efeito de substituição de consumo privado por consumo público, de bens públicos. E quando você vai olhar para o investimento, você tem o tal do efeito crowding out. Então você tem o governo entrando no lugar do setor privado dentro de uma economia emergente, que é tudo que a gente não gostaria. A gente gostaria de ver alguma coisa perto desse cara aqui, né? Uma resposta positiva. Mas não, a gente está vendo uma resposta negativa. Isso aqui é a média do painel, né? Ou seja, em média, em crise, um país emergente, se ele tenta fazer política expansionista, o efeito dessa
política vai ser mais do que contraproducente, né? Ele vai expulsar o setor privado, e aí a gente vai tentar entender por quê. Então, o que a gente faz? A gente vai olhar as respostas, aqui é TB, é Trade Balance, né, conta corrente. Eu vou olhar o que acontece com a conta corrente, eu vou olhar o que acontece com a Real Exchange Rate, ou taxa de câmbio real, a taxa de juro real. Esse cara aqui, ignorem, por favor. Então, o que acontece? Nas recessões ou nas crises, não tem diferença. O governo aumenta o gasto, parte, como eu falei lá no começo, né, parte desse gasto vai ser exportado. E aqui, se você for olhar, né, o critério aqui é a média do vermelho, que caiu dentro do intervalo de confiança do azul. Então você não pode dizer que existe não linearidade aqui, tanto na crise quanto fora da crise, o efeito tende a ser muito parecido. Contudo, quando você vem olhar aqui, né, então volta, né, deixa eu só reforçar esse ponto. Tanto na crise quanto fora da crise, se o governo aumenta gasto, ele tende a exportar um pouco desse gasto, o que é ruim. Então, ao invés de ficar dentro da economia, estimular a própria economia, você está estimulando, em parte, os seus vizinhos, o que não é tão desejável assim. Então, lembra que eu falei aquela história lá de que a demanda fora do mundo parece que está boa, mas aí a gente está demandando bens produzidos fora daqui também, então a gente está estimulando o setor privado em outros lugares e não aqui. Bom, outra coisa que acontece, você tem uma depreciação real da moeda. Então a moeda, na crise, mas fora da crise não acontece nada. Veja que o efeito aqui, ele é indistinguível de zero, mas fora da crise ele é positivo. Ou seja, você tem uma depreciação real da moeda. E aí o ponto que eu acho que explica... o ponto que eu acho que explica estas... caramba, desculpa, gente. O meu botão aqui é muito sensível, eu encosto os outros dedos nele, ele muda. Então, a resposta que essa última resposta que eu vou ler aqui para vocês, é a resposta do juro real a choques de gasto de governo, em crise e fora de crise. E eu acho que isso explica essa não linearidade aqui, tanto do consumo quanto do investimento. E pelo menos tanto os pareceristas quanto o editor associado da revista acharam esse resultado bem convincente. O que acontece fora da crise? O governo tenta financiar a sua dívida adicional, né, que vai servir como financiamento para o incremento de gasto. Fora da crise, o mercado internacional de crédito não cobra nada a mais dele. Mas na crise, ele exige um aumento de taxa de juros, aumenta a taxa de juros real da dívida do governo, então se aumenta toda a taxa de juros da economia, né, porque o setor bancário ele vai perceber que o governo está pagando mais pela dívida dele. Então, o setor bancário, ele, ao invés de emprestar para o tomador de empréstimo doméstico, ele vai querer emprestar para o governo, e aí, para compensar isso, ele vai cobrar mais caro das famílias e das empresas. Portanto, você tem uma transmissão do aumento de juros também para o mercado de crédito doméstico, né? E isso aqui, então, desestimula tanto o investimento quanto o consumo. Ok, então a gente aprendeu que existe uma não linearidade também em país emergente, né? Lá nos países ricos, como eu falei, existe uma não linearidade, só que ela é o oposto aqui. Enquanto lá a política fiscal ela é mais eficaz nas recessões, em países emergentes a gente tem uma ideia aqui de que o governo ele não só desestimula o setor privado, né, como ele tende a criar um efeito de preços aqui que não é desejável para a economia. Então vamos ver qual é o tamanho desses multiplicadores aqui. Então quando o governo gasta R$1 e ele tem essa dinâmica aqui, ao longo do tempo, quanto isso vai resultar, qual o tamanho do multiplicador que isso vai resultar. Então essas contas elas estão feitas nesses gráficos aqui. Então aqui eu tenho para o PIB, aqui para o consumo e aqui para o investimento. Deixa eu ver meu tempo aqui. Nossa, eu estou bem atrasado, vou correr aqui. Bom, então para o consumo, nos momentos em que a economia está bem, no instante do choque, né, no instante inicial do choque,
o multiplicador do PIB, né, o multiplicador do gasto do governo sobre o PIB, ele tende a ser ali na mediana de 0,4, um pouquinho acima, e ao longo do tempo ele pode ser até 0,3. Então veja que ele é bem menor do que 1, mas na verdade ele está tendendo aqui a 0, né, porque o intervalo de confiança passa a incluir o 0 depois de um tempo. Só que no momento de crise, né, nesses bad times, em momentos ruins, o multiplicador ele é sempre indistinguível de 0. Então não existe, empiricamente, você não consegue mostrar que o multiplicador aqui ele é maior do que 1, pelo contrário, ele é 0. Então, qual a diferença de um para o outro? Né? Quanto aumentou o multiplicador aqui? Ele caiu infinitamente. Né? De 0, você sair de 0 e ir para qualquer número positivo é uma mudança infinita. Aqui, na verdade, foi uma queda infinita. Né? E o do consumo? O consumo, aquela história que eu falei lá atrás, o consumo no momento de condição normal da economia, o governo gasta, você tem pelo menos no curto prazo, você tem uma complementaridade entre consumo privado e consumo público. Ao longo do tempo isso morre, então vai para 0, é só no curtíssimo prazo, né, mas aparentemente você tem uma complementariedade aqui. Na crise, o que você observa é que não existe um estímulo do consumo privado quando o governo aumenta seu consumo. Tá? Já o investimento, ele não responde a aumento de gastos nem fora da crise, e quando está em crise, ele tende a ser negativo no instante do choque. Ele tende a ser alguma coisa perto de menos 0,4. Né? Então, para cada R$1 que o governo gasta, o setor privado tira alguma coisa perto de 40 centavos da economia, mas ao longo do tempo isso vai deixando de acontecer. Então, depois de 6 trimestres, a economia passa a não mais responder negativamente a esse aumento de choque. Provavelmente isso está associado ao fato de que a taxa de juros tende a voltar ao seu patamar. Depois aqui, se você for ver, né, até 5 trimestres ela ainda está aumentando, depois ela começa a reconvergir para o seu equilíbrio inicial. Isso é consistente com essa ideia de que o multiplicador lá para o 6º trimestre tende a ser 0 de novo. Ou seja, o setor privado, dado que o custo de tomar empréstimo voltou ao seu normal, o setor privado começa a responder e a se manter, a voltar à sua normalidade, nas suas decisões de investimento tendem a voltar ao que era no início. Contexto brasileiro, eu vou fazer isso aqui em 5 minutos, tá, gente? Bom, aqui a dívida fiscal líquida, né? Esse gráfico é super importante, porque ele está nos dizendo alguma coisa sobre o espaço fiscal. Lembra que eu falei lá no começo que se você tem pouco espaço fiscal, isso pode abrir canais que levam a política fiscal a ter um resultado diferente em crise com relação a períodos normais? Então, o que a gente está vendo aqui é que a dívida líquida fiscal do governo, ela era ali por volta de 40% no início, lá no começo, né, na época do final do governo Fernando Henrique, começo do governo Lula. 2014 ela começa a subir, vem subindo, e no ano passado ela atingiu, claro, graças a política de transferência, do auxílio, né, ela atingiu esse patamar que nunca tinha sido atingido de 72,5% com relação ao PIB, né, ou seja, ela cresceu exponencialmente de 2014 em diante. Então aqui a gente tem meados de 2014, ela começa a subir, você tem essa inflexão aqui, e a coisa acelera, dá uma desacelerada depois, ali antes da crise da Covid, e agora ela explodiu de novo. Então, indicação disso aqui é a nossa restrição em termos fiscais está gigantesca. Potencialmente, se a gente for pedir empréstimo, o mercado internacional de crédito vai exigir uma contrapartida de aumento de juros, e aí a gente viu que aumenta juros, você desestimula o setor privado. Aqui necessidade de financiamento do setor público, eu vou pular, porque basicamente é a mesma informação que a gente tinha antes, né? Quando você tem esse crescimento aqui, esse outro aqui, você tem o crescimento da necessidade de financiamento do setor público aqui, né, de 2014 em diante. E a história que eu quero mais focar aqui é o ENB, que, como eu falei, ele mede, né, quanto que o mercado internacional de crédito está cobrando de spread
sobre os títulos brasileiros para se dispor a financiar a dívida pública brasileira. Aqui a gente tem lá os anos 90, que era uma coisa muito abissal, né? Então eu só botei esse gráfico aqui para vocês verem que assim, a gente está longe do que era antes, mas focando na história recente, a coisa não está nada bem. Pega aqui 2008, que foi uma época que os mercados internacionais de crédito estavam extremamente estressados, então você teve uma aceleração absurda dos spreads, você tinha aqui alguma coisa perto de 150 aqui, ele foi passar para 500, né? Então isso aqui é pontos percentuais, então você está 15 pontos percentual acima aqui do que seria o título dos Estados Unidos, o negócio foi lá para 50, né? Então explodiu. Então veja que agora, aqui a época ali, né, um pouco antes, um pouco depois, antes, desculpa, do impeachment, depois, um pouco depois do impeachment também, aí você tem a aprovação de regras fiscais, a coisa começa a cair, o mercado internacional de crédito começa a reduzir a expectativa de calote, né, do governo brasileiro. Depois você tem aqui a aprovação, desculpa, a eleição do governo atual, gerou um pouco de estresse no mercado, porque você tinha lá dois candidatos com visões muito diferentes, por alguma razão as pessoas esperavam que esse governo não ia ser um governo caloteiro, então a coisa começou a cair. Só que aí veio a crise da Covid, de novo, você tem um incremento absurdo aqui de spread, né, de exigência de spread com relação ao custo de endividamento que os Estados Unidos se defronta, por exemplo, né. E agora você está vendo aqui recentemente a coisa está subindo de novo, né? Enfim, isso aqui é o mês passado até janeiro, não, isso aqui é até janeiro, não é até o mês passado, até janeiro. Então você já vê que o mercado já está de novo cobrando um adicional aqui para financiar a dívida pública. As pessoas já estão começando a desconfiar um pouco da nossa capacidade de solvência da dívida pública. Então o ponto deixa eu ver só o tempo aqui, como é que tá. Tá, rapidinho. Evidência de se a política fiscal brasileira é eficaz ou não. Eu vou pular esses slides, só vou ler rapidinho para vocês. A evidência brasileira é mista, tem trabalhos que dizem que o multiplicador fiscal no Brasil é maior do que 1, tem trabalhos que dizem que é bem menor do que 1 e em crise ele é similar ao que a gente encontra aqui, que é perto de 0. Um e outro trabalho vai olhar para o multiplicador em crise no Brasil e acha que é maior do que 1. Eu acho que isso é mais um problema do dado brasileiro, né, porque lembra que eu comentei no começo da aula que o dado brasileiro ele é procíclico, e quando você tem uma variável que cresce quando a outra cresce, é claro que quando você vai medir o impacto fiscal, você tem que levar em consideração o fato de que uma está crescendo junto com a outra. Então, isso a literatura não faz, acho que é mais um problema empírico. O nosso trabalho ele limpa isso, porque a gente trabalha com séries filtradas, então a gente tira esse problema, né? Mas os trabalhos aqui no Brasil, via de regra, não fazem isso. E aí eles acham multiplicadores muito grandes, só que são poucos trabalhos, né? Uma meia dúzia que acha. O ponto aqui né, por que eu falei desse assunto hoje? Agora, passando a pandemia, com vacina, população vacinada, será que a gente deve fazer política fiscal expansionista? Vamos relaxar o teto de gasto e fazer política expansionista? A minha resposta repetindo o que eu falei lá no começo da aula, preferencialmente não faça isso, porque se você fizer, você vai necessariamente colocar a economia sob uma taxa de juros mais alta, e isso é contraproducente. Potencialmente o que você deve fazer controla as contas públicas, dê um bom sinal para o mercado internacional de crédito, porque as empresas e as famílias vão assim ter crédito mais barato e elas vão responder, e a gente vai se beneficiar do crescimento exportado, né, que vai vir, né, dos estímulos fiscais de outros países, e as firmas brasileiras potencialmente vão se ver com mais exportação do que elas viriam se não tivesse esses gastos de lá. Então, a sugestão de política pública seria: não faça nada de estúpido do lado fiscal. Se você fizer, provavelmente você vai criar um desestímulo e não um estímulo para a economia. Para encerrar, um minutinho só, para aqueles que queiram se motivar aí para estudar esse tipo de problema. A literatura ainda tem muito espaço, tem muita coisa que
e eu estou falando literatura global, não é só literatura nacional, não, tá? Tem muita coisa aqui que precisa ser desmembrada. O mundo de país emergente ele é muito, mas muito mais complicado do lado fiscal do que países ricos. Se você quiser aí se dedicar a estudar isso e eventualmente tiver uma boa carta, sugiro aplicar e tentar um doutorado fora, porque lá você vai encontrar pessoas que vão te abraçar e vão querer trabalhar com isso, porque esse é um assunto que o mundo inteiro quer entender, e olhar para país emergente é a melhor alternativa que o resto do mundo tem, porque esses fenômenos muito drásticos, muito dramáticos para a economia, acontecem muito frequentemente aqui, e fora daqui são muito raros. Teve crise de dívida lá na Europa em 2012, mas ela foi rapidamente administrada, né? Ela durou pouco e os países controlaram, porque lá, claro, você tem um Banco Central Europeu que é muito grande, o país emergente é uma doideira, e ainda por cima você tem os problemas políticos, né? Então você tem um problema de economia política que tende a tornar as restrições até mais ativas ainda, como eu vou falar isso em português, né? As restrições elas se tornam ainda mais apertadas, né? Então, se você quiser estudar isso, recomendo muito, foca muito na matemática, porque isso tudo requer um conhecimento computacional muito alto. E aí, agora na graduação, foca muito na matemática. Depois, quando você for para uma pós, estude econometria bayesiana, que é a base para esse tipo de análise, e computação científica. Então, você tem que saber Python, MATLAB, desejável, e essas outras duas linguagens aqui também são desejáveis aprender. Fortran está caindo o uso, mas ainda tem muita gente de macro que usa, mas MATLAB e Julia tendem a se tornar o padrão. Então, muito estudo de matemática, muito estudo de computação científica, porém, o prêmio vale a pena, porque se você for alguém que conseguir decifrar canais que a literatura ainda não conseguiu colocar no modelo, potencialmente você vai ter um grande paper publicado e as pessoas vão bater palma para você. Então é isso aí, quem quiser fazer perguntas, eu tenho ainda alguns minutinhos e a gente pode trocar uma ideia aí. Eu vou encerrar o compartilhamento aqui, tá? Obrigado pela atenção, todo mundo. Professor, nosso colega aqui, o Wellington, que está na Cal, ele fez pergunta via texto durante sua apresentação, e eu queria ler para o senhor. Ele perguntou se no momento atual... chamar de senhor, tá? Jean funciona melhor do que senhor para mim. Vício de linguagem. Vou pedir para o senhor responder aqui. Eu acabei de pedir, ele acabou de falar. Para você ver como é, né? No momento que o Brasil vive, uma política de aumento de gastos pode ser prejudicial ao país? Desculpa, quem que perguntou? O Wellington Miranda. Wellington. Então, a evidência empírica que a gente tem e também de modelos teóricos sugere que sim, a gente está numa situação muito dramática do lado fiscal, né? Enquanto a gente não resolver o problema de déficit, porque assim, a gente teve um déficit astronômico no ano passado, mas ele foi entendido, né? As pessoas entenderam que aquilo não ia ser sistemático. Só que agora, se o governo insistir ou mudar, né, o seu perfil para um governo mais gastador, aí as pessoas vão começar a duvidar que o governo está preocupado com a solvência, né? Talvez vão começar a acreditar que o governo é um governo imediatista, né? E aí eles vão começar a duvidar da solvência futura. Então, a consequência disso, pelo menos a nossa evidência empírica para país emergente, sugere que imediatamente a taxa de juros vai começar a subir. Então, se aumenta gasto agora, a taxa de juros vai subir, e aí a resposta do setor privado é queda de consumo e queda de investimento, portanto, o PIB não vai ser estimulado, ou seja, a política vai ser improducente, só que é pior do que isso, né? O problema é que você vai ter mais dívida ainda no futuro. Então, você, além de ter esse desestímulo no setor, no momento atual da economia, você vai ter uma dívida muito maior ainda ao longo de uma década inteira. Então, é totalmente contrário ao que a gente
pelo menos empiricamente, encontra e teoricamente também. A pior sugestão do mundo é buscar estimular a economia agora com um aumento de gasto. Beleza? Espero que eu tenha respondido aí. Jean, tudo bem? Pois não, opa, Rafael, bom? É o Rafael. Jean, assim, estamos falando aqui com o pessoal de graduação, né? Então, vou fazer uma pergunta mais tranquila para que também possamos discutir um pouco mais conceitos com eles e tudo mais. Você falou muito disso, né? Da importância, assim, o equilíbrio fiscal com relação a expectativas, né? Você tem falado, muitas vezes você se referiu a expectativas com relação a decisões de política fiscal, né? Como elas reagem. E aí eu queria que você pudesse comentar com os alunos a importância, por exemplo, de uma âncora fiscal. Assim, no Brasil nós tivemos a formação de superávit primário, né, metas de superávit primário, para que servia como essa âncora fiscal, né, no termo genérico da coisa, âncora fiscal. Só que por décadas, a gente sempre viu aqui no Brasil uma discussão, inclusive entre economistas, que faziam oposição a essa ideia da formação de superávit primário, bateram tanto na ideia do superávit primário, até o ponto que uma vez o governo foi lá e flexibilizou de vez a questão da formação de superávit, né, foi ali mais ou menos o governo Dilma II, eu acho, final do Dilma I, Dilma II, né, mais ou menos. E depois, né, no momento que o Meirelles se torna ministro da economia, ele volta com o teto de gastos. E o teto de gastos, no meu entendimento, também é só mais uma forma de âncora fiscal. Precisamos de uma âncora fiscal. Então, eu queria que você pudesse discutir com os alunos justamente isso, assim, qual que é a importância para países emergentes de você ter algum tipo de instrumento que possa ser essa âncora fiscal, se ela realmente é importante, se há evidências empíricas que mostram algum tipo de contribuição para isso, na formação de expectativas, por exemplo, ou de equilíbrio fiscal das contas públicas, e tecer algum comentário com relação a isso, né? Assim, o teto de gastos deve ser flexibilizado agora, em que condições, né? Legal, Salles, pergunta muito boa. Eu ia tocar nesse ponto, só que eu acabei correndo por causa do tempo e não falei. A ideia de âncora fiscal, ela não é uma peculiaridade ao jabuticaba brasileira. Na verdade, hoje a gente tem no mundo 33 países emergentes, até a última atualização da base de dados do FMI, tinha 33 países emergentes seguindo regra fiscal. E por que os países emergentes fizeram isso? Porque 33 países emergentes se autocandidataram a seguir regra fiscal. Bom, lá nos anos 90, eu vou até compartilhar aqui de novo a minha tela, eu vou abrir o gráfico aqui. Cadê? Esse gráfico aqui, vocês estão vendo aí, né? Professor. Legal, obrigado. Então, tem vários gráficos aqui, deixa ele abrir. O que eu quero é esse cara aqui. A minha tela travou, excelente, tudo que eu precisava. Aqui. Vocês estão vendo aí, né, o gráfico do risco do EMB, né, que é o risco Brasil, a medida de risco Brasil. Então, o Brasil, ele instituiu a regra do primário, né, de perseguir um primário, mais ou menos aqui. Então, veja o que estava acontecendo com o risco Brasil aqui. Aqui esse grande salto aqui é a época lá você teve aqui o calote argentino, então os países latino-americanos já estavam sendo vistos pelo mercado internacional de crédito com muito pé atrás. Aí você tem a eleição do Lula, e aí a incerteza sobre qual política econômica que o Lula ia seguir cresceu muito, porque o PT, historicamente, era um partido que defendia calote, aquelas coisas, né? Então, o olhar que o mercado internacional de crédito passou a dar para o Brasil mudou totalmente. Então, você tem um contexto que é muito dramático. Mas, se você olhar para antes disso, né, aqui no final dos anos 90, você vê que você tinha sempre esse monte de saltos aqui no custo de dívida de país emergente. A razão é que, anos atrás, anos antes,
vários países emergentes, aqui 94, aqui esse primeiro salto aqui é a crise do México, né? Então você tem aqui 98, você tem a crise russa aqui em 99, 97, 98 você tem a crise asiática ali. Então você tinha muito episódio de país emergente dando calote. O que ficou claro naquele momento, no final dos anos 90, existia uma conexão direta entre as condições financeiras de economias emergentes e o lado fiscal dessas economias. Se elas não estivessem, se as finanças públicas não tivessem consistentes com uma ideia de solvência intertemporal, ou seja, ao longo do tempo, o governo ser capaz de pagar sua dívida, o mercado internacional de crédito respondia de uma forma extremamente agressiva, e o resultado disso é que o país emergente piorava muito, né, porque ficava uma enorme oscilação na economia, uma volatilidade terrível, o que implica que é difícil prever o futuro nessas economias. Então você tem um desestímulo para o investimento, como eu falei lá no começo da apresentação. Você tem um aumento na média da taxa de juros, não é só nos picos, né, mas em média a taxa de juros fica mais alta, porque a economia ela tende a ser mais arriscada, então na média o mercado vai cobrar mais caro de um país que é arriscado do que num país menos arriscado. Enfim, os países emergentes notaram que a melhor forma que eles viam para acabar ou minimizar com as suspeitas que os países, que os emprestadores internacionais sentiam, percebiam sobre o risco dessas economias, né? A melhor forma que os países viam era perseguir regra. Porque se você coloca uma regra, você está limitando o escopo que um governo eleito em um certo momento do tempo tem para tentar estimular a economia de uma forma que não seja consistente com a capacidade financeira da economia. E isso explica, em parte, né, eu não trouxe o gráfico aqui, eu ia colocar, mas, enfim, ia ficar muito longa a apresentação, então eu acabei tirando, mas isso explica, em parte, né, a introdução desse monte de regras entre esses 33 países, explica, em parte, porque que a média do EMB, que é essa medida de risco, ela foi caindo depois de 2005, ela cai drasticamente, e especialmente esses picos, eles se tornaram muito mais raros. Eles acontecem agora quando você tem uma crise global, aí explode o custo de financiamento de emergente, mas também acontece um pouco disso em país rico, e quando você tem eventos cataclísmicos, como são essas crises, a crise de Covid, né? Então, a introdução de regra fiscal, ela não tem um impacto tão grande no curto prazo, mas ela tem um grande impacto no longo prazo, porque ela funciona como uma sinalização para o mercado de que a economia não vai, de forma, em inglês é suddenly, inesperada, né, mudar a sua preocupação em manter a solvência e, de repente, ser um país como a Argentina, que do nada vai lá e fala, não vamos pagar a dívida, um abraço, voltem sempre. E aí o mercado não vai voltar lá, né? Ou vai voltar depois cobrando muito mais caro. Então, para não ter esse tipo de coisa, você introduz regra fiscal como uma tentativa de se comprometer a manter a solvência da economia. E aí o emprestador de crédito internacional, ele vem aqui, ele compra título de um perfil longo, né? Uma dívida que vai ser mantida por muitos anos. Caso contrário, a dívida fica muito arriscada, e aí você prefere, o investidor internacional vai preferir títulos com perfil curto, né? Então, tem uma série de coisas que sustentam, né, que fundamentam você ter regra fiscal. Aí você me perguntou sobre evidência, né? E beleza, então faz sentido empiricamente, você olha para a evidência empírica, faz sentido ter introdução de regra fiscal? A evidência ela é muito clara. Países emergentes que seguem regras fiscais e que são regras mais rigorosas, eles tiveram uma enorme queda na sua volatilidade macroeconômica. Enorme, enorme. O Brasil estava tendo, aí recentemente, né, depois rigoroso ou crível?
As duas coisas, né? Duas coisas. A regra tem que ser crível, claro, porque a Argentina colocar uma regra fiscal, ninguém vai acreditar. Por quê? Porque, na verdade, eles tinham e não davam bola para ela. Mas também tem que ser uma regra que ela, de fato, coloca algum limite sobre o endividamento público ou sobre a extensão, a expansão de gasto público, né? Porque se for uma regra que nunca vai ficar ativa, como é a regra de ouro brasileira, né? Você tem uma regra lá que fala que você não pode fazer dívida sem ser com investimento público. Então você não pode financiar gasto, você não pode fazer dívida para financiar gasto não discricionário. Essa é uma regra que não é binding, né? Ela não fica ativa, porque basta você trocar coisas, em vez de você falar que vai gastar com A, você gasta com B e pronto, é uma questão mais contábil. Então essa não é uma regra que vai ficar ativa. Então você precisa de regras que de fato coloquem algum tipo de limite sobre o comportamento fiscal. E aí, outro impacto, outra evidência empírica que você tem é países que introduziram essas regras há mais tempo estão experimentando um influxo de capital em termos de investimento maior do que países que não fizeram isso. Então a regra ela não só diminui a volatilidade da macroeconômica do país, como também mostra que o país é um país que o investidor internacional, não esse de título, mas aquele que quer financiar ou investir diretamente em capital, esse cara tende a preferir países que estão seguindo regras e, portanto, estão se comprometendo a manter o estado fiscal do país bem controlado. Espero que eu tenha respondido aí, Rafael. Pessoal, muito obrigado. Eu tenho mais uns 2 ou 3 minutos só, não, 5 minutos, vai. Então, mais uma pergunta, eu acho. Eu consigo responder. Boa noite, professor. Tiago que falou que... Ô, Tiago, bem? Eu queria primeiramente agradecer você, no caso, por ter aceitado esse convite e ter vindo apresentar aqui no nosso projeto. Não sei se você lembra. Obrigado pelo convite. Eu fui aluno seu de Macro 2 em 2019.2. Isso. Eu queria fazer uma pergunta mesmo já nesse assunto, sobre se existe um possível risco de dominância fiscal no Brasil para os próximos anos, já que até o mesmo Banco Central abandonou o Foreign Guidance na última reunião e já está alertando para crescimento da taxa de juros nos próximos meses ou anos. Então, eu queria saber se tem um risco de dominância fiscal e se isso vai atrapalhar e tal. Eu acho que esse risco, assim, ele não é muito alto, ele não vai ser muito alto enquanto o Brasil se mantiver seguindo a regra. A partir do momento que se acontecer, né, o governo disser, olha, eu vou começar a colocar um monte de coisa fora da regra, que então o auxílio vai ficar fora da regra, ou sei lá o que, vamos tirar da regra, de forma que a regra vai parar de ter eficácia, aí esse risco ele começa a ser vigente. Mas eu tendo a achar que com esse governo isso não vai acontecer. Porque, embora eu não concorde muito com o jeito deles de pensar, eu acho que eles estão comprometidos em fazer com que, pelo menos, a parte de finanças públicas não se descalabre de vez. Eu acho, meu achismo aqui, não é minha opinião como um acadêmico, é a minha opinião como um cidadão brasileiro. Mas, enfim, para te responder, eu acho que não é tão uma preocupação, acho que não é uma preocupação agora grande. Ainda acho que a política fiscal, assim que você tirar essa parte agora recente, né, que vem de incremento de inflação via aumento de demanda, esses aumentos de inflação eles têm muito a ver com o que aconteceu com o câmbio. O câmbio no Brasil ele afeta pouco a inflação, mas quando você tem essas mudanças muito altas, aí afeta a inflação e tende a afetar por algum tempo, né? Então, pequenas mudanças de câmbio afetam muito pouco a inflação no Brasil. A gente chama isso de pass-through. Mas quando você tem grandes mudanças no câmbio, aí sim você tem um impacto inflacionário.
Então, isso explica uma parte da inflação, e a outra parte que explica a inflação é o fato de você ter dado lá aquele quantidade absurda de auxílio que foi feita no ano passado. Esse ano vai ter, aparentemente, né? Vai ter um novo auxílio, mas ele não vai ser daquela magnitude, então você não deve esperar tanta pressão inflacionária. De forma que o que vai vir de inflação que tem a ver com o lado fiscal tende a ser pequeno depois de passar da crise, eu entendo. Então você não vai ter dominância fiscal, eu acho, a partir do momento que a crise de Covid for controlada. E aí a gente volta para o que era antes, recentemente, né? O governo com um pouco de pé no freio no gasto, então não criando estímulo, e os estímulos vindo no máximo do lado monetário ou via política de crédito. Beleza? É a minha expectativa, né? Hoje em dia no Brasil dá chute e virou assim exercício de brincadeira, né? Ninguém sabe muito sobre o que vai ser amanhã. Mas assim, esse é o meu chute. Eu chuto que dominância fiscal não é uma preocupação para a gente no curto prazo. Beleza, gente? Agora meu horário já está binding aqui. Então, enfim, eu agradeço a participação de todo mundo. Espero que eu tenha dado alguma informação útil aí para vocês. E, de novo, aqueles que queiram estudar política fiscal, por favor, precisa de gente aí para ajudar a entender como que um país emergente como o nosso lida com essa dificuldade, né? E, enfim, quem sabe no futuro a gente consiga, de fato, graduar, como eu disse que outros países emergentes se graduaram, o Brasil ainda não se graduou, ele ainda não é considerado um país emergente com disciplina fiscal e macroeconômica, mas, enfim, talvez alguém de vocês aí possa nos ajudar aí no futuro. Valeu, gente, obrigado pela atenção, a gente se vê por aí, até uma próxima. Abraço, gente. Obrigado, professor. Valeu, Pessoal, professor, rapidinho, vamos ter aí amanhã um evento aí do CPAPEC, né? Aula inaugural no dia 6, amanhã, né? Amanhã é isso, às 10 horas. Conto com a presença de vocês lá. Valeu, forte abraço.